Você já se perguntou como funciona a lei divina? Você sabia que estudando o Espiritismo você vai se deparar com o Código Penal da vida futura? Mas calma, porque nós estamos falando aqui do funcionamento da lei criada por Deus que rege a vida. E a vida, essa é imortal. Porque o que nós temos aqui na Terra é uma existência entre várias que já tivemos e que ainda teremos para podermos chegar à perfeição. Mas a grande pergunta é essa: como funciona a lei divina? Às vezes, nós vemos pessoas que se dizem espíritas falar assim: olha, isso que está acontecendo com você, a explicação disso é o seu passado. Porque você deve ter feito isso ou deve ter feito aquilo. E agora você está respondendo por essas coisas, por isso que você está aqui sofrendo, aqui nesta existência terrena. Ou ouvimos também esse outro tipo de fala. Olha, cuidado, se você continuar assim, quando você desencarnar, retornar ao mundo espiritual, você vai sofrer muito, tá? Se você está pensando que vai encontrar seus entes queridos, você vai para as regiões umbralinas, que é um verdadeiro inferno. Calma, nem tanto para um lado, nem tanto para outro. O Espiritismo não explica a lei divina através da lei de Talião. Não é nada disso. Deus não é vingador. E há 1000 modos dentro da sua lei para que possamos reparar o passado, por exemplo, ou para que possamos dar continuidade ao nosso progresso. Então, muito cuidado com essas falas, porque elas são simplistas, reduzem a lei divina a praticamente ao antigo olho por olho e dente por dente. Vamos entender que sim, perante a lei divina, sempre vamos ter que assumir as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos, da nossa semeadura. Mas como Deus leva sempre em consideração as intenções, o nível de consciência que tínhamos quando da realização dos atos, não quer dizer isso então que necessariamente após a desencarnação, que nós tenhamos que sofrer horrivelmente. Nem que na próxima encarnação nós tenhamos que vir com a condição X ou Y do nosso organismo, ou com um transtorno mental, e assim por diante. Há, por exemplo, uma história, se não me engano aqui contada pelo espírito Humberto de Campos, mas se não for não tem problema, mas é através da mediunidade do Chico Xavier, em que certo espírito, em encarnação anterior, havia realmente feito muito mal aos negros escravizados, na época em que isso se permitia aqui no nosso Brasil. Desencarnado, ele passa por toda uma reciclagem e chega o momento de projetar a nova reencarnação. E ele começa a pensar, vou ter que sofrer muito para reparar o que eu fiz nessa minha última existência. Mas o instrutor espiritual disse a ele, não, sofrer você vai sofrer, mas não o que você está pensando, porque nós estamos planejando você reencarnar, conhecer o Evangelho e o Espiritismo e, com grande ideal, você assumir uma instituição de amparo à criança abandonada. E as crianças que você vai amparar vão ser aqueles espíritos que você prejudicou na última encarnação. E se você conseguir amá-los, fazer o bem a eles, você vai reparar esse passado. Organicamente, mentalmente, você não terá problema nenhum. Agora vai passar por provas ásperas para poder não apenas sustentar a instituição, como também fazer face aos desafios que esses espíritos, na nova infância, vão apresentar.
É assim que funciona o Código Penal da Lei Divina, que Allan Kardec estuda em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, e convidamos a você para ler